Olha que coisa boa! Que coisa boa! Neto Evangelista. Neto que tem muita história, né? Neto conhece política, nasceu na política, é filho de político, mas fez a sua história, né? É deputado estadual. Já estou te botando lá em Brasília, Neto. Botando em Brasília, será, eu quero ficar aqui. Será que ano que vem tu vai? Eu acho que eu quero ficar aqui. Eu gosto de São Luís. Veja como é que são as coisas, né? E assim, esposa tá na política, a sogra é da política, o pai era da política, a mãe da política. Deus o livre, é política demais. É um cofo só, meu irmão. É um cofo só. Hein? Que beleza. Que bom te ver aqui nessa nossa conversa aqui do Palpite. Então, antes da gente começar a falar de política, eu queria falar um tema que me atrai muito, né? Eu te vejo lá no júri. Eu acho tão interessante quando a pessoa se expõe, né? Porque já está exposto no plenário, tá tudo bem, mas ali tu tá protegido pelo mandato, aquela coisa toda. Imunidade. Em júri é diferente. Se tu errar, tu te queima no meio, né? E querendo ou não, pode ser que um dia tu te canse dessa vida e queira ser só advogado. Por que não? Mas o que eu acho legal é quando tu faz essa defesa das mulheres. Não é contra a violência, mas é a defesa das mulheres. Onde é que foi que começou isso? Foi pedido de mãe, foi pedido de mulher, foi pedido da sogra, foi uma pessoa que chegou para ti pedindo socorro. Eu gosto muito, você sabe que eu gosto muito de montar a história. E tudo tem um início, né? Tudo tem um início, claro. Tudo tem um começo. Né, Felipe? Então, assim, obrigado pelo convite, tá aqui no Palpite, né? Como tu colocou, bicho, o júri ali pra mim, eu sempre vi o júri como a maior expressão da vontade popular, né? Eu costumo sempre dizer pro conselho de jurados que tem, quando eu tô trabalhando no júri, de que ali é a democracia sendo exercida na sua maior plenitude. Há um debate hoje entre juristas de acabar o júri com pessoas, digamos, leigas do meio jurídico e ter uma banca de juízes julgando. Nos crimes contra a vida, nesses crimes que são relacionados ao tribunal do júri, eu prefiro o formato atual, onde a sociedade julga o que é reprovável e o que não é. Porque se for uma banca de juízes, eles vão julgar estritamente como é a lei. Aquela banca ali, ela pode ir contra a lei? Não, ela não pode. Mas é o pensamento comum da sociedade, não é apenas um pensamento jurídico. Um pai que mata o estuprador de sua filha, ele cometeu um homicídio. Se você for pelo estrito texto da lei, uma banca de juristas, eles vão ter que condená-lo. Agora, numa situação dessa, a tendência de um júri popular absolver esse tipo de réu é grande, porque ali está a comoção social da causa daquilo. Não que o homicídio seja correto, mas a motivação daquele homicídio. As circunstâncias, eventualmente, que ele aconteceu. Então, assim, eu vejo o júri como o principal exercício da democracia, porque no voto o eleitor ele vai lá e escolhe um representante para fazer por ele dentro do executivo, dentro do legislativo. No júri não, as pessoas é que dão o voto, né? Então ali é o exercício pleno. E eu faço júris, e nos casos de violência contra a mulher, no caso de feminicídio, quando a família é de baixa renda, eu faço o júri pro bono. Eu faço o júri de graça, né, pela causa. E tudo iniciou... Eu não sabia que tu cobrava. Desculpa, eu pensei que tudo era... Não, já chegaram outras causas e tal. A gente conversa naturalmente com um advogado, enfim, profissão. Tu atualiza todo dia para estar vivendo de graça pelos outros, né? Mas quando é da causa, quando é família de baixa renda,
aí eu atuo de graça. Só um corte. Veja como é o preconceito, até na imprensa. Na minha cabeça, tu tinha que ser um deputado que fazia tudo de graça. Eu não sou defensor público. Veja o que é o conceito. Veja o que é o conceito que a gente às vezes tem, tu tá entendendo? Mas só para fazer essa vírgula. Bom, e tudo começou no ano de 2016, acho que foi 16. Eu tinha uma funcionária, trabalhava comigo. Determinado dia, ela foi esfaqueada pelo ex-marido. Foram 18 facadas. Misericórdia. Aqui em Paço do Lumiar, né? Lá no Maiobão. 18 facadas, a Girlene. E ela sobreviveu. Ela sobreviveu porque ela lutou muito, ela teve que fazer inúmeras cirurgias. Meu Deus. A mão, várias cirurgias plásticas, porque ela só viveu porque ela lutou. Então, cada facada que ele dava, ela segurava a faca na lâmina, para não deixar que perfurasse por completo. Né? Então, ela chegou no hospital já nas últimas, mas sobreviveu e hoje conta a história. Participa de palestras comigo, quando eu vou para a comunidade falar da situação da violência doméstica, em algumas ela vai dar o depoimento dela. Né? Então, a partir da Girlene, foi que me chamou a atenção de entrar na causa. E eu passei a ver assim, tantas mulheres gritam pela causa e na maioria dos crimes é o homem contra a mulher. Mas está faltando uma voz masculina para mostrar que essa não é uma luta de elas contra eles. É uma luta, Felipe, de toda a sociedade de bem que entende que ninguém pode tocar a mão em outro alguém. É uma luta, quando eu vou falar para homens, às vezes eu sou convidado para dar palestra em empresa sobre isso, e muitos homens, e eu digo assim, não tem nada melhor do que a gente se colocar no lugar do outro. É uma palavrinha chamada empatia. Todos os casos de feminicídio que eu já peguei, Felipe, todos, sem exceção, a família diz assim, eu sempre vi isso no jornal, mas nunca imaginei que fosse dentro da minha casa. Aí eu digo para eles, imaginem que com essa frase, isso pode acontecer com a sua mãe, com a sua filha, com a sua mulher, numa relação de trabalho, porque não é só o marido em relação à mulher, numa relação de trabalho, familiar, sua irmã, se ponha no lugar. Então nós temos que falar disso constantemente. Por quê? Porque acontece. E particularmente aqui, te dizendo assim, você sabe que eu implantei todo o sistema de proteção da criança e do adolescente no Maranhão quando eu era gestor de juventude, no governo do Zé Reinaldo. Era 70% que a gente tinha um índice. Veja só, no Maranhão se considerava pelo índice, né, o Disque 100, que na época ainda não era Disque 100, depois nós conseguimos trabalhar para botar um número fácil, o número era tão grande que na metade a pessoa já desistia. Imagina uma criança fazer uma denúncia ou alguém da família no Orelhão, sou da época de Orelhão. Da época do Orelhão, eu não tenho a tua idade, apesar de ter os cabelos, mas eu também vi o Orelhão. Com os mesmos cabelos. Não é problema. E, veja, naquela época era 70%. E eu fui ser presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, né, mesmo sendo o gestor de juventude, né, e nós fizemos uma campanha no 18 de maio até outubro, um concurso e tal, de desenho e tal. E a campanha era sobre a questão que nós queríamos tirar o Maranhão de 7º lugar no Brasil, para colocar entre os primeiros. Conseguimos, em 4 meses, colocar em 2º lugar. Nós subimos para 98%. Ou seja, hoje tem a medida para quem denuncia. Para quem denuncia. Né? Você imagina que a violência contra a mulher, né, é estritamente doméstica. Se tiver fora, vamos dizer 5%. A maioria dos casos são situações domésticas, são situações familiares. E eu não vou cravar um percentual, né? Não, mas por ordem de grandeza, eu te digo que talvez chegue a 90% a relação de homem e mulher, matrimonial.
Né? Tu nunca defendeu uma mulher que esfaqueou um homem ou baleou? Ainda é tão pouco que... É pouco. Tem algumas pessoas que tentam até denegrir um pouco essa luta da defesa da mulher e tal. Eu já vi casos de mulheres que foram fazer denúncia e não era bem aquilo. Isso é ruim para a causa. Isso é bem ruim. Isso atrapalha. Isso não ajuda. Né? É bom a gente falar isso também, mas é muito raro. É muito raro. O que acontece mesmo, Felipe, é do que a nossa sociedade é acostumada, do que vem. É uma questão até às vezes cultural em alguns determinados lugares. É da violência do homem com relação à mulher. Para a gente não alongar muito só essa pauta, mas assim... É difícil a gente poder dizer para uma família, ou para uma mulher, ou para qualquer uma criança, adolescente que sofre violência, abuso e tudo mais, que é uma questão cultural. Né? Tanto é que a gente vê que a própria sociedade, não estou dizendo os agressores, mas a própria sociedade em geral, hoje, até com a campanha de não usar certas palavras, entendeu? Porque é preconceito, porque é um abuso, porque está denegrindo a mulher, a criança e tal, não sei o quê. Hoje é de uma aceitação plena. Mas aí eu faço aquela pergunta, para o parlamentar que tem todo um processo de convivência, porque eu sei que você tem uma convivência muito grande com a comunidade, isso vai mudar com leis? Ou isso vai mudar com a escola ensinando? Com a educação. Só. Você, naturalmente, tem aquele ditado, a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Pronto. Ele é real. Né? Você também falando para os adultos hoje, você vai criando uma consciência também. Porque o cara ele teve uma filha. Ele quer que a filha dele seja independente, ele quer que a filha dele construa a história dela, quer que a filha dela seja feliz no casamento, e que jamais seja violentada. Então você começa a provocar aquilo. Por isso que a gente tem que falar. Agora, quando você faz na base, na educação, aí você vai criando uma outra cultura, que é importante isso ser falado na educação. Inclusive, a Patrulha Maria da Penha faz esse trabalho muito bem feito. Fantástico. Sabe? Inclusive, há um spoiler. A gente está lá na Assembleia, em tramitação, e sempre em diálogo com o governo do Estado, na criação agora da Patrulha Henri Borel. Né, que nós temos a lei Henri Borel, que é de proteção das crianças e adolescentes, e vai ser uma patrulha, né, que vai fazer basicamente o papel que a Maria da Penha faz para as mulheres, a Henri Borel vai fazer para as crianças. Né, então nós vamos destacar uma parte da polícia também para... Foi apresentada por ti? Apresentei na Assembleia. Eu não li aqui. Foi um debate, porque está lá em projeto ainda. Foi um debate feito com o Poder Judiciário, inclusive, né? Debatemos esse assunto, eles trouxeram a ideia, a gente aperfeiçoou para poder apresentar na Assembleia, agora está em tramitação. Eu já conversei com o governador Carlos Brandão sobre, e ele já topou. E agora nós vamos fazer os trâmites naturais do Legislativo. Brandão é bom de topar, né? Quando a coisa é boa... Não tem assim... Mas é aquela história assim, eu tô aqui, o que tu precisar eu tô, mas tu é que vai fazer. Eu às vezes... Olha, eu sempre digo que Brandão, entre todos os governadores, olha que eu trabalhei com 2 governadores direto, que eram super acessíveis e são, hoje o Jacques já não está mais conosco, mas ele era uma pessoa de uma simplicidade absoluta. Sim. Né? Fiz campanha com o Jacques. Eu lembro de você lá. O Jacques chegava a incomodar. Né? Mas assim, o Brandão tem uma coisa assim, que se tu chama ele... Né? E ele deixa um marcadorzinho lá com a tintinha para ele dizer que ele leu, né? Principalmente o Jornal Imparcial todo dia que a gente manda para ele. Mas ele tem uma coisa que você pergunta, se na hora ele não pode, ele pode ser 1h da manhã, ele volta e responde. Tu tá entendendo? Né? É verdade. Até quando a gente usa dessa relação, né? Para querer saber se é fato ou não. Entendeu? Muitas vezes ele pede para o pessoal da comunicação dele ou da área específica entrar em contato. Então a gente fica sabendo que é ele que... Então assim, ele é uma pessoa que você pode consultar. Porque eu acho que o correto é isso. Você não precisa confundir as relações. Ele é acessível.
Eu acho. Muita gente diz, não, porque Brandão não escuta, porque Brandão não sei o quê. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Olha, Brandão, ele naturalmente. Quem são as pessoas que tu mais confia, Felipe? Dentro de casa, né? Dentro de casa. Dentro de casa. Pronto. O primeiro passo. E ensino, né? Ensino meus filhos a só dentro de casa. Dentro de casa. Minha filha fez 18 anos há poucos dias. E no aniversário dela de 18 anos tinha vários jovens lá da idade dela. Explicar aqui uma coisa, por favor. Neto casou cedo, tá? Isso, Neto bem cedo. A sogra botou ele para casar cedo. E essa ainda foi antes de eu casar. Ah, é? Eu não lembrava. A minha mais velha é. Eu não lembrava. Aí com o Tayane eu tenho dois. Casal. Desculpa. Aí a Maria, o João e a Manu. E aí no aniversário dela, na hora das falas, aí eu falei, fazer uma fala para minha filha aqui no meio da fala e que sirva para os amigos também. Muito legal a relação de amizade, de carinho, de compreensão de um amigo, de outro. Na escola, daqui a pouco vocês vão para uma outra fase, vocês vão para a universidade e vão acabar tendo um distanciamento. Lá vocês vão conhecer outras pessoas que vão passar a ser amigos de vocês também. Mas tem um pessoal que jamais vai deixar de ser amigo de vocês e vai ser amigo em qualquer circunstância. Que são seus familiares. É seu pai, é sua mãe, é seu irmão, sabe? É seu filho, é seu sobrinho. É esse núcleo familiar, cara, que pra mim é muito forte. Então, assim, você, primeira pessoa que você confia... Tá falando aí, eu tô te olhando, teu olho já tá, né? É o olho de João. Sabe, papai faz 15 anos de falecido hoje. Meu dileto, querido, amado, amigo, entendeu? E era um dos homens mais retilíneo naquilo que ele acreditava. Tu tava falando aqui, esse olho nós vamos mudar até do assunto para não se emocionar, entendeu? Mas é verdade. Mas você é o seu familiar ali, né? É seu primeiro alicerce. Então, naturalmente, o governador conversa com seus familiares. Se ele não conversasse, eu já ia achar estranho. Isso foi a pauta da semana, depois da entrevista do meu querido Zé Reinaldo aqui. Mas o governador também tem um núcleo político que ele conversa diariamente para, naturalmente, amadurecer as ideias políticas. E nos eventos que ele vai, que encontra outras pessoas da classe política, prefeitos, vereadores, um amigo, liderança, ex-prefeito, tal... ele, numa pergunta sutil, às vezes a pessoa não percebe, ele está consultando. Sim. Ele está dialogando. Sim. Às vezes a pessoa não percebe, e aquilo ele está cravando aqui, ó. Ele chega assim, fulano, o que é que tu tá achando disso? E a pessoa começa a falar e ele armazena. Conversa com outra pessoa. Então, Brandão, ele é de fato um governador de diálogo. Não, ele nos dá informação. Tá? Eu não sei se é para todos da imprensa, mas ele também cobra informações, né? Respeitando, claro, as fontes, respeitando os processos e tal, essa coisa toda, e ele tem essa coisa, entendeu? É muito pé no chão, né? Eu chamo ele pé de barro, né? Porque, assim, para quem já foi na região dele, né? Quem conviveu com a família dele, né? Como a minha família convive a vida toda e tal, aquela coisa toda. É uma relação que o poder não está longe. Sim. Entende? O berço da mãe dele é de botar todos os filhos na mesa. Sim. Entendeu? E dizer, vocês podem fazer o que quiser, mas eu acho isso. Sim. Tu tá entendendo? Eu não vou faltar com vocês, né? Então, assim, eu acho que esse processo diferencia muito. Entendeu? Eu penso que o Jackson tinha esse processo, né, de muito de interior. O Zé Reinaldo, a Rosiana, né, o Flávio já eram muito urbanos. Sim. Né, não que não tivesse relação com as pessoas, né, mas não é igual. É diferente. Por exemplo, eu passei anos na estrada para ajudar a eleger o Flávio, mas eu nunca tive uma informação do Flávio. Sim. Né? Então, assim, Flávio, logo no começo a gente viu que era melhor não gastar
esse cartucho. Não é cartucho, mas assim. Tempo. Isso, porque não ia ter um retorno, é isso? Tu tá entendendo? Nada. Rosane nem pensar, né? Sim. Nem pensar. Então, quer ver uma pessoa que é, até hoje, uma pessoa impecável no acesso? Já foi ministro, já foi governador, já foi deputado federal. Lobão. Eu não tenho essa convivência. Lobão é uma pessoa que nos dava, talvez por ser jornalista, né, de formação, ele era impecável. Impecável nessa parte, ele não tinha, né, assim, a gente ligava e dizia, olha, a gente queria uma informação disso e tal. Ele não mandava assessor, ele ligava, ele era ministro de Estado, ele ligava, ele era senador da República, ele ligava, né, aquele jeito, aquela voz dele e tal. Então assim, a relação é muito diferente, porque você vê que essas pessoas, né, elas eternizam a relação política, né? E a relação pessoal também. Eu queria ver uma coisa contigo, porque eu achei muito interessante a tua resposta que tu deu esses dias como líder do governo. Normalmente a gente tem um líder de governo que ou é muito zangado, ou é muito bom de briga, né? Ou berra, ou tal, essa coisa. Tu vai lá, fala as coisas, entendeu? Às vezes até duras, mas não há o atrito, né? O Neto, quando sai de cima ali da frente daquele microfone, já é que vai negociar, ou antes do discurso já negociou com a oposição? Olha, Felipe, a pergunta é boa. Eu tenho uma frase de Tancredo Neves que diz assim: eu prefiro um mau acordo do que uma boa briga, né? E para mim o papel de líder de governo não é de estar na tribuna berrando todo dia, porque o governo tem projetos para passar na casa que interessa muito mais do que um berro na tribuna. Sim. E nós temos uma base ampla, que cada cabeça é uma sentença, e nós temos hoje uma oposição qualificada dentro da casa. Opa, respeite. Isso é uma oposição qualificada. Respeite os meninos. Então, se você não tiver capacidade de diálogo, você vai emperrar muita coisa de andar de interesse do governo dentro da casa. Então, ou você atua como um mediador do governo, ou você atrapalha o governo dentro da Assembleia Legislativa. Até porque a pauta, as pessoas acham que a pauta só é política eleitoral, que não é. Que não é. Tem muito projeto. A maior parte da política eleitoral está do lado de fora. Lá tá do lado de fora. Lá é um microfone só que serve para reverberar. Isso. Aí se tu perguntar assim, e tu dialoga com a oposição? Lógico. Mas lógico. Deixa eu explicar uma coisa aqui para as pessoas. O Neto é amigo deles. E sou e dialogo. E no campo político... O governo não te pede para romper. Não. E se pedisse, não era sábio. Não era sábio, porque você tem que dialogar. E aqui eu falo para você com toda tranquilidade. Quantas vezes, em diálogo meu com um deputado de oposição, eu já convenci o colega a não ir para a tribuna? Eu não lembro quantas vezes, porque já foram várias. Se fosse um cara de estar subindo na tribuna, berrando o tempo inteiro, xingando os outros... Eu acho que tem um que tu não consegue. Tem. O Iglesias, tu consegue? A Iglesias eu acho que é do governo. Não, mas o Iglesias não é brincadeira, né? Tem suas... Eu tô falando da oposição. Mas de vez em quando ele vira oposição se a gente conseguir entender. Entendeu? Né? Mas enfim. Eu gosto muito dele. Ele é muito inteligente. Extremamente inteligente. Ele é um personagem, né? Na verdade, para quem conhece o Iglesias como eu conheço, o Iglesias lá deputado não é o Iglesias de convivência, né? Eu digo muito isso para as pessoas isso é possível. É possível. Então, o Iglesias é um médico, o Iglesias é um advogado. Então, é uma pessoa preparada, é uma pessoa que cuida também das pessoas. Né? Eu, às vezes, digo para ele, meu irmão, pare, pelo amor de Deus, entendeu? Porque até cansa, até a imprensa se cansa, tu tá entendendo? Às vezes ele é sozinho,
Ele divulga ele mesmo, porque ninguém mais dá pauta, às vezes, para ele, tu tá entendendo? Mas, às vezes, ele tem muito bons momentos de equilíbrio. Bons debates. Mas é isso, eu acho que tem que dialogar, Felipe. Sem diálogo, não vi nada dar certo. E esse tempo que eu estou na Assembleia, eu já vi líder de governo em todos os formatos. Já vi líder de governo virar piada. Sim. Porque acha que ser líder de governo é ir pra tribuna e esculhambar. Né? E virar piada. E eu te garanto, ao longo desse período que eu tô lá, dentro da Assembleia Legislativa, ou você tem capacidade de fazer que os bons projetos do governo caminhem dentro da casa, ou vai virar apenas um palco de debate e o interesse geral, que é da população, dos projetos que são encaminhados para a Assembleia, vão travar. O que falta para ambos os lados, né? Talvez tu não tenha essa resposta, mas tu tenha uma leitura para que ambos os lados, o governo e a oposição, né, que se confunde. Porque as pessoas, infelizmente, eu acho que a última oposição que houve, né, eu posso dizer, porque eu estava lá na Assembleia, eu cobria a Assembleia e trabalhava no gabinete da oposição, né, foi a da turma do Otelino, do Rubens. Eu participei nos 2 primeiros anos. Sim. 11 e 12. Pois é. Até o serviço de Castelo e Flávio ter ido para a campanha de Edivaldo. E ali acabou afastando um pouco o PSDB. Sim. Né? Então, que enveredou boa parte no diálogo na época com o Luiz Fernando, depois da desistência de Luiz Fernando, que entrou Edinho, o partido caminhou todo com Flávio. Isso é que eu digo. Então, assim, o manejo da coisa, tu tá entendendo? Né? Eu quando olho o pessoal fazendo farinha, puxando a farinha, né? Eu digo, gente, a política é bem isso aqui. O que estava ali daquele lado já se misturou com o outro lado, já voltou de novo. Até porque é impossível você querer manter, entendeu? Aquela coisa assim, não, tem uma margem aqui, outra margem lá. As cabeças vão se encontrando, as ideias vão mudando, a tecnologia trouxe né, a comunicação. Mas o que tu acha que falta, né, para haver um entendimento nesse processo que a gente tem? Porque o processo é eleitoral. E só para entender uma coisa, tu acha que nós já estávamos no período? Porque o Brandão já está agora dizendo assim, gente, pelo amor de Deus, não é o período. Não está no calendário. Né? Se bem que calendário cada um faz, também a matemática da política cada um faz. Mas tu acha que tem volta para o pessoal primeiro trabalhar, deixar o cara governar, entendeu? Porque não deixaram o cara governar, quer dizer, não deixaram uma maneira errada, porque Brandão não deu bola para isso. Mas fizeram tudo para atrapalhar. Para atrapalhar, entendeu? Que é um equívoco. Né? Eu acho que o debate político, Felipe, se ele virar a pauta principal, ele nunca vai deixar de existir. Mas se ele virar a pauta principal, ele atrapalha a vida das pessoas. E eu acho que é isso que o governador Carlos Brandão falou quando ele disse que 26, vamos falar em 26. Né? Por quê? Porque, naturalmente, aqui a gente vai para uma discussão dessa aqui, nós vamos falar de política. Sim. Nós vamos falar de política. Não tem como. Ela só não pode ser o centro da atenção do Palácio, por exemplo. Né? E que é o que o governador Carlos Brandão tenta afastar o tempo todo. Né? Porque você antecipa um debate político que amanhã, em 2026, pode ser totalmente contrário do que está hoje. E muda rápido. E as interpretações são as piores possíveis. E outra coisa, tem um monte de gente, tem um bando de chato, como eu chamo as pessoas, né? Porque tu imagina quantas pessoas eu falo por dia, quantas mensagens eu recebo as pessoas tentando fazer a minha cabeça para escrever. Tu tá entendendo? Hoje eu vou dizer uma coisa para ti. Tá chato. Tá chato, porque o cara não pode fazer uma piada, o cara não pode, porque o cara é ministro, porque o cara é governador, porque... Ei! Se não tiver humor refinado, entendeu? Se não tiver ali, passar a unha na pele, não é política. Então vocês desaprenderam, só se foi, né? Vocês que eu digo a ele. Sim. Né? Não, porque
Que isso? Para que está isso, Neto? Aonde vai parar essa história? Vai parar no entendimento? Porque confiança... Deixa eu fazer uma leitura para ti aqui, para não te dificultar, porque eu sei que você é uma pessoa elegante, até nas suas colocações. Eu vou fazer bem daqui, bem de perto, tá? A eleição de Iracema. Certo. Muita gente diz assim, não, mas porque o Felipe é uma pessoa digna, é uma pessoa de confiança e tudo mais. Ninguém discute isso. Quem conhece sabe do comportamento, sabe de onde ele vem, sabe da história familiar e tudo mais. O problema é que depois daquela eleição da Iracema, quem confiar em alguém, entendeu, vai estar mentindo. Verdade. Porque aquilo foi um susto para vocês, concordam? Sim. Aquilo foi uma lição. E foi um negócio bem feito. Muito. Depois eu levantei tudo, depois eu rastrei tudo, entendeu? A única pessoa que não me deu as informações da lista foi Iracema. Iracema abriu esse programa. Mas o pior... Em 1h20 não consegui tirar ela. Mas o pior que, se for pegar todas as listas que tiveram, vai dar quase 40 nomes. Vão dar quase 40 nomes. Né? Cada lista tinha nomes diferentes, né? Palpites diferentes do que tinha acontecido. Dá para saber, mais ou menos ali, uns 12, dá para saber. Mas para chegar em 21... Tudo bem, Gina, as pessoas estavam tendo a segunda votação, ia até a segunda votação, sentado na frente de vocês. E estava assim, ó. Chegou no dia, tudo muito tranquilo, tudo muito pacificado, tudo alinhado, todo mundo sabendo o que ia acontecer. Eu tava sendo fiscal na eleição. Sim. Né? Eu tava ali. Aí, de repente, o negócio começou a andar diferente. Tu e nosso amigo Lago. Era eu, Rodrigo, fiscal, e Roberto Costa, secretário, contando os votos. Né? E aquilo começou a ficar estranho. Né? E ali foi engraçado depois, que teve uma reunião, num encontro, no intervalo, todo mundo se encontrou ali, né? Parece que cada um foi pro seu lado ali, do seu candidato, e de repente, de um lado da Iracema, tinham 33 votos ali presentes. Algo de errado não está certo aqui. Né? Mas, de fato ali, como você falou, foi um negócio surpreendente, e que naturalmente você tem que estar atento a todos os movimentos. Nós não estamos falando aqui se a pessoa é gente boa, se não é, se deixa de ser, não é isso que está em jogo. É todo um contexto político, né? De grupo, né? De retorno de políticas públicas para as pessoas, de continuidade daquilo que está dando certo. De uma gestão que anuncia e está fazendo a obra dentro do mandato. Isso. Tem um aspecto aí, eu escrevi até essa semana sobre isso, tu tá entendendo? Que o governo por causa lá do combate à fome, que eu acho que é o projeto que vai ser mais extenso dele. Isso. O Brandão não é um cara de uma leitura, né? Inclusive na entrevista do ex-governador Zé Reinaldo Tavares, como secretário aqui, né, que ele tem projetos fantásticos, mas a longuíssimos prazos, entendeu? O Brandão não tem essa coisa. Ele entrega. Entende? Então, assim, as pessoas têm que entender que cada um tem um jeito de trabalhar. Tem governador que trabalha para que daqui 20 anos, talvez o cara nem esteja mais aqui. Mas tem um detalhe, viu, Felipe? Apesar disso, o Brandão, ele tem pensado o Maranhão no amanhã, porque tem um plano 2050. Mas o que acontece? Ele não fica só nesse sonho aqui, ó. Certo? Tem que ter um planejamento macro aqui para isso, mas ao mesmo tempo está na execução aqui dos programas. Estão acontecendo. É uma obra que começa, é uma obra que termina, né? Ele entrega. Esse avanço da obra ali da Litorânea tá fantástico. Ali a avenida que vai fazer, que tem a missão de amanhã fazer ali o anel viário de São Luís, que inicia ali pelo aeroporto, vai para São Raimundo, né? Ali todo mundo imaginava assim, Brandão tá lançando para um próximo governador inaugurar. Ele já foi lá entregar trecho. Eu estou esperando uma lista das escolas, porque agora a pauta da oposição é que não tem as escolas e tal. Que me causa uma surpresa, porque foram 1.500 obras, né, que o Felipe comandou,
no governo do Flávio, que o governo do Flávio foi bem aí, gente. Tem 3 anos e pouco que acabou o governo do Flávio, ou seja, né, já acabou todas essas escolas, já estão todas caindo, como estão dizendo. E aí eu disse, olha, eu vou pedir porque eu tenho que fazer a coluna segunda-feira, o editorial, eu disse, eu vou fazer esse editorial. E eu pedi a lista, né? E aí eu perguntei, mas por que vocês não respondem, já que vocês estão dizendo que vocês todo dia inauguram... eu vejo pela agenda, a gente recebe a agenda do governador, o Brandão não tem problema de dizer onde ele está. Não, pensa num governador que gosta de agenda, ele está na rua direto. Assim, eu não sei se ele tem vida familiar, eu já perguntei umas 2 vezes com ele, ele começa a rir, tu tá entendendo? Né? Ele entendeu que ele só tem 4 anos, é isso que ele me responde toda vez. Isso. Ele diz, Clã, eu só tenho 4 anos. Isso. Eu não tenho mais de 4 anos. Isso. Né? Então, assim, eles disseram, Felipe, se a gente for parar toda hora para ter que responder, a gente não vai fazer outra coisa. Porque o que eles querem é ocupar o nosso espaço. Ocupar o tempo. Tá entendendo? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós temos o Felipe, nós temos o Braide, né? Nós temos lá o ex-prefeito, né? Que estava lá, o Aézio. Né? Vamos. As pessoas muitas vezes, eu sei como tu és, tu não é um cara, até nas reuniões de governo, que as pessoas vêm contar, né? Tu é uma pessoa muito clara lá, né? Nós temos o Braide, nós temos o Felipe, nós temos o Laésio. E nós temos o Orleans agora. Certo. É indiscutível. Ele conquistou o espaço, tá? Ele sabe por onde é que ele pode caminhar, ele sabe onde tem o suporte, o Laésio sabe por onde pode caminhar, o Felipe sabe por onde... Todos eles têm quem apoia. Então assim, não pode ter mais um? O que eu faço, a pergunta é o seguinte, nós temos um monte de teses sendo construídas. Né? Se botar o Orleans, tu tá entendendo? O Braide ganha no outro dia. Né? O candidato tem que ser o Felipe, né? tem que trazer de novo o Laésio, porque na minha opinião o Laésio ajudou e muito a eleição do Brandão, entendeu? Para mim que trabalha com marketing eleitoral, aquilo ali foi, né? Olha, nós vamos te financiar e tu vai atrapalhar a vida de Everton, não foi outra coisa. Tu tá entendendo? Não sei se chegou a esse ponto, mas de fato a candidatura do Laésio no cenário foi importante. Eu prefiro não contar os bastidores. Entendeu? Eu prefiro não contar os bastidores, porque muito fácil vão chegar as pessoas que foram nossas fontes. Mas eu pergunto o seguinte, existe já alguma tendência? Porque não tem como tirar. Os 4 já estão candidatos. Ou pré-candidato, né? Por favor, né? Não me mutem. Não me mutem, né? Se bem que eu nunca tive problema com. Mas não tem como voltar atrás, ou tem como voltar atrás. Há um grande acordo nessa história? Não estou conseguindo enxergar. Problemático isso. Não estou conseguindo enxergar. Porque um cara que vem de uma família, de um homem que foi um grande estrategista, que foi teu pai, e tu sempre tiveste um comportamento de saber trabalhar os bastidores, às vezes melhor do que a frente. É porque às vezes, Felipe, tudo tem limite, né? E já se tentou muito atrapalhar o governo do Brandão. Muito. Um erro grosseiro. Deselegante. Às vezes... Eu escrevo muito isso. Olha, uma vez eu disse pro governador, falei, Brandão, eu acho que tu deve lançar, quando for te aposentar, lança um curso sobre paciência. Ensina as pessoas a terem paciência. Paciência é uma virtude de sabedoria, né? Você saber esperar. E eu acho que nesse afã ali de não perder o que se tem, de não querer perder espaço, de querer ocupar a mesma posição que ocupava outrora, já tentaram atrapalhar muito o governo do Brandão. A questão é que o Brandão é aquele cidadão que ele não traz nada pro pessoal, às vezes o pessoal tá ali, não, tem que enfrentar de tal modo. Ele, calma, gente. Eu tenho que governar.
Então a turma aprende muito com ele também nesse sentido, sabe? Só que tudo tem limite, né, Felipe? E as coisas vão extrapolando, a água vai subindo, vai subindo, vai subindo, e tem hora que você tem que respirar. E usam muito a questão de infantilidade. Eu não posso entender que homens formados, pais de família, porque todos são homens formados, homens instruídos, né? Mas a política não é para todos não, Felipe. Mas aí a política aí não é para todos. Formação. Se eu for usar o termo que como você está colocando, algumas pessoas usam infantilidade, não é, talvez não é de vida, não é de profissão, mas muitas vezes política. A falta da habilidade, da convivência, do entendimento. Felipe, tem muito. Tem muito. Imagina um cara que está há 40 anos fazendo campanha, entendeu? Como eu, né, sabendo dividir entre a imprensa e o marketing político e tudo mais, o que eu já aguentei, já passei. E todo dia a gente aprende. Quando a gente acha que já está sabendo muita coisa, de repente tu pensa assim, e tem mais isso. Mas eu te falo que a oposição não fez o cálculo. Como eu sempre digo que eleição é calendário e matemática. Eu acho que já escutaste 500 vezes eu dizer isso, até quando eu te entrevistava para prefeito e tudo mais. Que eu quero fazer um registro aqui, que eu sempre falo isso, falo nos meus textos, você foi um dos prefeitos mais preparados, mais técnicos que eu entrevistei, e não entrei errado, né? Comparado a você, o Iglesias tinha uns números na cabeça, mas ali é porque é um computador louco, né? Maluco. Felipe, nessa eleição que você está falando, uma vez me perguntaram assim, Neto, por que tu veio bem ali, começou a entrar bem, de repente eu ia pro segundo lugar, isso no final. E depois, na reta final, tu voltou para terceiro, por que tu acha que tu não ganhou a eleição? Numa resposta curta, breve. Porque talvez naquele momento eu me preparei mais para ser prefeito do que para ser candidato. Bem pensado. Bem pensado. E eu posso registrar uma coisa aqui. Tu passou pelo crivo dos analistas. E nessa época os analistas voltou, né? Que não era brincadeira. Eu vi pré-candidato tremer da gente ter que parar a gravação, que nem era gravado, mas ter que parar a entrevista, porque estava batendo com a perna, que a perna tremia tanto, né? E assim, acho que foste 2 vezes lá, né? Ou 2 ou 3 vezes. Cercamos de todo jeito, era uma coisa impressionante. Muito. Era até maldade. Tu tá entendendo? Eu me lembro até que um dia tu até brincou comigo, pô, tu é meu amigo e tal, que é isso e tal. Não era o papel da gente, da era o papel do candidato. Então assim, mas hoje nós temos 4 candidatos preparados. Vamos entender isso. Certo. Nenhuma mulher. Nenhuma mulher. Que é um absurdo. Entendeu? Continuamos com uma política machista aí que as mulheres precisam tomar conta. Quem sabe não vai ser tua esposa. Né? Há como entender como é que vai terminar esse negócio? Ou vão os 4 pro páreo? Tu acha que o Braide deixaria um conforto para fazer uma experiência? Porque ele tem apoio dos empresários lá de fora. Né? Então vamos dizer, o presidente do partido dele é muito chancelou. Opa, já tem quem financia, já tem um monte de coisa. Ele está muito bem nas pesquisas. Ele sabe fazer as coisas porque, por coincidência, a primeira campanha do Braide, quem fez até fui eu. Né? Mas para vereador. Né? Sim, para vereador. Não ganhou porque ele não aprendeu o que era coeficiente. O pai dizendo para ele que ele tinha que ir com o PSDB, ele queria, não vou, eles vão me tomar o voto. Ao contrário, eles vão te dar o voto. Assim, o Laésio não... Até hoje eu não entendi muito bem, mas... Eu não consigo entender o que...
o que é. Eu não sei nem onde vem toda essa estrutura para o Laércio estar ao mesmo tempo em tantos lugares. Tá Sim. entendendo? Né? Mas eu vejo as pessoas assim, quando a gente vai conversar, até na rua mesmo, me Na eleição perguntam. do Brandão, sim. Que era o pessoal que estava lá bancando ele. Sim. Mas aí tu pode dizer que não é verdade. Mas tudo Não, bem. mas é engraçado, até na rua quando a gente conversa, aí o pessoal, a gente anda, e aí, Neto, essa eleição de governador e tal, aí vão falar, quem são os nomes, quem são os nomes que tu já ouviu? Aí eles falam, já ouviu do Orleans, já ouviu do Felipe Camarão, já ouviu do Eduardo Braide e daquele que foi candidato do Bolsonaro. Então assim, eu nunca consegui decifrar direito, né? Mas tu me perguntaste se eu acho que o Braide sairia da prefeitura, né? Eu me lembro que lá em Salvador a Semineto era prefeito e estava no meio do segundo mandato e na frente do governador, o governador indo para reeleição e ele na frente do governador nas intenções de voto. E ele ainda na frente, no momento ali no início de abril, na época de desincompatibilizar, e ele fez um anúncio que ficaria na cadeira. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse, não sou meu avô. E resolveu ficar na cadeira. O que Eduardo vai fazer, eu acho que é bem imprevisível. Ele já começou a dar sinais de ser candidato. Pronto. Quando o prefeito de São Luís sai de São Luís e vai para Balsas, para uma feira. Não foi para bater fotografia, nem que eu saiba. Não foi para tirar foto de nenhum trator e de nenhum boi, né? Ali então tá muito claro, né? O Laércio já se colocou como pré-candidato também, né? O Felipe também já se colocou como pré-candidato e o grupo do governador Carlos Brandão já colocou o Orleans como candidato. Que ainda não abriu a boca. Para falar nada. Está sendo muito bem trabalhado. O prefeito de Timon, Rafael, me ligou essa semana e a gente conversando e ele falou da pesquisa que ele tinha feito lá, né? E Orleans com 28% já de intenção de voto lá em Timon, né? Aí o trabalho está sendo bem feito, no momento certo a gente fala mais, mas já estamos conseguindo fazer um trabalho bem feito, levando a mensagem que deve ser levada, né? E o Orleans tem tido um papel importante junto com o governador. Muito. Né? Tem tido papel importante junto do governador. Ele sabe escutar, né? Isso. Ele tem esse dom dos Brandão de escutar, verdade. Entendeu? Que isso é de família. Né? Muita gente acha que Brandão, Carlos, que os irmãos, né? Meu pai dizia que o pai, que era o avô, né? era um homem muito distinto, mas muito calado. Eu não conhecia. Eu também não conheci. Não? Não me lembro dele. Né? Apesar das famílias serem amigas a vida toda, né? Sei lá, 60 anos e tal, eu não me recordo dele. Né? Mas, olha, deixa eu te dizer uma coisa, é bom, mas passa rápido. E aqui tem uma coisa que é muito interessante, né? Todo mundo tem um reloginho, despertador e tal, né? Porque as entrevistas aqui é 1h30, 1h40, entendeu? E normalmente quando o pessoal vem fazer uma conversa, uma entrevista, o pessoal quer terminar, quer fugir, né? E não foi assim com a Iracema, não foi assim com o Zé Reinaldo, não foi assim com o Madeira, entendeu? E também não deveria ser assim contigo. Mas aqui, quem encerra a entrevista é o chefe que desce lá de cima e vem aqui para me olhar para ele. Já vi ele entrando. Menino, eu já olhei de lado aqui, tu tá entendendo? Sério. E aí agora ele tá terrível, porque agora com esses 99 anos, tu tá entendendo? Ele tá assim, um velho daqueles assim, bem duros com a gente. Bem Caxias. Bem Caxias, né? Deixa eu te falar. Que bom que você não fugiu de nenhuma conversa. Não teve perguntas. Teve conversas. Porque eu acho que você, quando tem esse formato, você também se compromete. Né? Não só quem está aqui para responder ou para quem pensar, mas quem também puxa o assunto se compromete muitas vezes. Então, assim, eu quero te dizer que o Brandão tá salvo. Se te manter, né? Mas tu só sai para estadual. Felipe, é o trabalho que a gente está fazendo hoje, é de manutenção aqui do mandato. Eu gosto muito de São Luís, Felipe. Tá, mas o que eu quero perguntar não é isso. Tu sabe disso. Né? E vice? Não, Felipe, eu nunca me furtei de nenhum desafio. Isso é verdade. Nenhum. Quando me chamaram em 2012, eu com 24 anos...
e disseram, tu vai ser vice do João Castelo na reeleição do João Castelo, eu andando em convenção no interior, volta pra cá. E eu falei, não, peraí, eu vou terminar minhas convenções no interior, eu volto pra aí e a gente conversa. Qual o desafio? Não, precisa de um jovem na chapa com Castelo, teu perfil foi bem analisado na pesquisa qual e tal, não sei o que, tu topa? Eu falei, talvez seja um suicídio político pra mim, mas não estão precisando? Eu topo. Perguntaram para Castelo. Castelo disse para mim, né, que ele ficava com ciúme. Ele disse, Felipe, deixa eu te dizer uma coisa. Isso me deu uma dor de cabeça. E deixa eu te dizer uma coisa, tu tava lá, né, tu via, dizia assim, não tinha como uma pessoa não ter ciúme, eu não tinha inveja dele. Porque eu com minha história política, eu não precisava ter inveja dele, mas eu tinha ciúme porque ninguém olhava pra mim, fazia bichinho, todo mundo que mandava beijo, bichinho, queria abraçar, era ele. Mas era assim, as senhoras mais de idade corriam pra cima dele. Olha, eu desconfio que com o tempo eles planejaram isso. Mas eu tive alguns probleminhas durante a campanha por causa disso, acredita, Felipe? Não, eu sei disso. Eu lembro desses bastidores, eu cheguei a escrever sobre isso, entendeu? Tu mesmo chegaste a dizer para mim que tu estava com dificuldade. Isso. Né? Deixa eu te falar. Eu sei que tu não vai me responder. Se tu pode ser vice. Não, já tenho idade para tudo. Em 2022, me consultaram se eu não queria ser candidato ao Senado. Eu falei, eu até queria, só que eu não tenho idade. Prefeitos, você acha que os prefeitos, na sua grande maioria, só para encerrar mesmo, os prefeitos, os deputados, né, do que você está ali, na grande maioria, eles vão incentivar o Brandão a ficar? Eu acho que hoje o grande incentivo que a turma dá, e é o meu também, é de que o governador faça um bom governo e que ele, por conhecer o Maranhão e saber da necessidade da continuidade do seu governo, que ele nos indique o seu candidato, que ele entenda que tem condições de tocar o Maranhão e a sua base vai estar pronta para ir para esse desafio. Ele saindo ou ficando? Isso é uma escolha, uma decisão muito pessoal. Olha, eu vou te dizer aqui uma coisa. Você sabe que eu tenho acesso à grande maioria dos deputados e tudo mais, apesar que tem muitos que a gente nem sabe quem é, né? Infelizmente, mas a região deles deve saber. Sim, sim. Né? A grande maioria, eu sempre pergunto sobre isso, e eu pergunto o seguinte: você se sente, né, prestigiado, e você acha que se o Brandão ficar, você tem chance de se reeleger? E o que o Neto acha? Cara, Felipe, eu já me elegi em base de governo, já me elegi em base de oposição, né? E eu não posso ser, digamos assim, egocêntrico em fazer uma leitura e tentar influenciar numa decisão do governador baseado no que vai acontecer comigo. Eu prefiro ajudar a tomar a decisão que seja melhor para o Estado. Só lembrar uma coisa aqui, como um registro e como um elogio, a sua primeira eleição, né? Você tinha tudo para trazer a herança do seu pai. E você me contou, naquela época, que você deparou com a debandada. Tinha muitos amigos, mas você teve que, não foi reinventar, você teve que inventar Neto Evangelista. Eu me lembro muito disso, né? E eu acho que ali foi a melhor escola para você. Talvez ter sido filho de evangelista foi bom, mas você aprendeu mesmo, foi na dureza de ver que sem teu pai do teu lado, se tu não te inventasse, tu não se elegeria. Olha, Palpite Jornal Imparcial agradece, tá? E bom demais. E parabéns. Valeu, cada Felipe. dia mais maduro, cada dia mais preparado. Obrigado, eu que agradeço o convite, foi bom demais o bate-papo, né? Acho que a última entrevista que eu te dei foi, assim, longa, foi na eleição de prefeito de 20, que tu me encurralou. Hoje foi um bate-papo. Foi verdade. Obrigado, querido. Valeu.